Bancasesp 2007. Acerca da Declaração Universal dos Direitos do Homem, julgue o item a seguir. Possui natureza jurídica de ato de organização internacional e, como tal, é fonte não codificada de direito internacional público. Item correto. Declaração Universal dos Direitos do Homem foi aprovada como um tratado. Para a Bancasesp, a DUDH foi aprovada sob a forma de resolução. Logo, é um ato praticado por uma organização internacional, no caso a ONU, por intermédio da Assembleia Geral. Observação: a declaração é considerada fonte de direito internacional público. Na atualidade, a maioria dos princípios contidos neste documento são obrigatórios para os Estados, na medida em que são parte integrante do atual costume internacional. Bancasesp 2007. Acerca da Declaração Universal dos Direitos do Homem, julgue o item a seguir. A DUDH constitui declaração de princípios que, apesar de serem respeitados pela comunidade internacional, não integram o ordenamento jurídico brasileiro. Item errado. Para a Bancasesp, todos os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos do Homem estão positivados em nosso texto constitucional e, por isso, integram nosso ordenamento jurídico. Observação: a questão afirma que os princípios que a DUDH defende não integram o ordenamento jurídico brasileiro, o que está errado. Bancasesp DPU 2010. Julgue o item abaixo. Segundo determinação das Nações Unidas acerca do uso da força, os governos devem garantir que a utilização arbitrária ou abusiva da força ou de armas de fogo pelos policiais seja punida como infração penal nos termos da legislação nacional. Item correto. A atuação estatal deve ser autorizada nos estritos limites legais, principalmente quando se trata de atos que atentam contra a vida das pessoas. Bancasesp DPU 2010. Julgue o item abaixo. Os direitos humanos são indivisíveis, como expressam na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual englobou os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos contempla direitos de primeira dimensão, direitos civis e políticos, e de segunda dimensão, direitos sociais, econômicos e culturais. Bancasesp DPU 2010. Com relação à proteção internacional dos direitos humanos, julgue o item a seguir. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, apesar de ter natureza de resolução, não apresenta instrumentos ou órgãos próprios destinados a tornar compulsória sua aplicação. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma enunciação dos principais direitos humanos. A força normativa da DUDH decorre da importância dos direitos tratados, pois o documento não prevê nenhum instrumento ou órgão próprio para tornar compulsória sua aplicação. Bancasesp 2013, Auditor Fiscal do Trabalho. À luz das normas internacionais de proteção aos direitos humanos, julgue os itens que se seguem acerca do combate ao trabalho forçado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos proíbe expressamente a manutenção de pessoas em regime de escravidão ou de servidão. Item correto. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão,
A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Bancasesp 2008, promotor de justiça. Acerca dos direitos fundamentais previstos na ADU-DH, julgue o item abaixo. A ADU-DH afirma que o desrespeito aos direitos humanos é causa da bárbare. Item correto. Qualquer violação a direito humano é considerada como ato de bárbare. Declaração Universal dos Direitos Humanos, preâmbulo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Bancasesp 2010. Julgue o item abaixo. Considerada documento basilar para a proteção internacional dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi promulgada no Brasil logo após a sua assinatura. Item errado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi editada sob a forma de resolução. Observação: o Brasil fez parte e votou pela sua aprovação na Assembleia Geral da ONU, mas, em razão de não possuir natureza de tratado internacional, a ADU-DH não foi internalizada no direito brasileiro. Bancasesp 2013. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é mais restrita quanto à definição da liberdade de opinião que as convenções americana e europeia sobre direitos humanos, visto que leva em consideração apenas o direito à opinião, não abordando, como fazem as referidas convenções, o direito de formar a opinião. Item errado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Conclusão: a liberdade de expressão nesse documento é ampla e inclui a liberdade de formar opinião. Bancasesp 2013. Julgue o item a seguir. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, não há menção à remuneração de trabalhos iguais. Item errado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 23, inciso 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho.